pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para dar continuidade à leitura de O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. E então, hoje eu vou pedir meu like, que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e que ative as notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Não se esqueça também que eu deixo sempre aqui embaixo na descrição do vídeo os links para vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais e também o link da Amazon, o link em geral para você comprar o que você quiser e o link para você adquirir O Mestre e Margarida nessa edição da Editora 34, tá? Também deixo o QR Code aqui do ladinho, caso você esteja assistindo da sua TV Smart ou do seu computador, você pode acessar com a câmera do seu celular, facilita a vida, vai lá rapidinho e me segue, tá bom? Pessoal, vamos dar aquela boa resumida aqui na história. A gente tá na reta final aqui da primeira parte da história. A gente tem aqui uma narrativa muito louca, muito crazy, né? Porque a gente tem um personagem, né, que é o Satã aqui, né, que é o que se denomina aí Voland, né? Ele se dá esse nome de Voland ou Voland. E ele tem o séquito infernal dele, que é aquela galerinha lá, né? O gato, aquele outro cara que gosta de fazer umas mágicas, uns truques. Tem aquela mulher, né? Que aqui a gente tem uma bela bruxa, né? Enfim, mas que, enfim, é uma coisa meio estranha assim. Às vezes ela parece pelada, às vezes, enfim. É esse pessoal, essa galerinha que acompanha o diabo lá na Moscou de 1930, né? E a gente tem as personagens que se encontram com ele aí, né, nesse caminho. E ao longo da narrativa que começam a acontecer eventos estranhos, eventos bizarros com eles. E eles ficam pensando assim, cara, o que tá acontecendo comigo? Será que eu tô ficando bem louco? E a gente teve nos últimos capítulos, né, que a gente leu, que foi ontem, a introdução do mestre, né? Eu achando que ele só ia aparecer na segunda parte, mas não, ele apareceu já na primeira aqui. E o interessante, né, um fato que eu pensei depois, foi que o mestre, ao estar conversando ali com o Ivan, ele menciona aqueles outros personagens que a gente já viu que aconteceu com eles, aquele cara lá que no dia da apresentação sumiu a cabeça dele, depois se colocou de volta, mas ele ainda sentia que tava sem cabeça, daí ele apareceu, ó, o cara tá falando que tá sem cabeça e tal. Enfim, então assim, é interessante porque vários personagens aqui que tiveram alguma questão, algum evento que aconteceu diretamente com eles, né, como obra ali do Satã, eles foram parar nesse mesmo hospital psiquiátrico. Então esse hospital psiquiátrico, de alguma forma, é uma personagem aqui da narrativa. É uma personagem importante, né? O local ali, ele é importante para a narrativa. Então, vamos ficar de olho, porque muita coisa ainda vai acontecer, creio eu. E ainda muita gente vai ir parar lá nesse lugar, né? E a gente tem o Ivan aí, então, conhecendo a história do mestre, e foi bem interessante, né, ter essa introdução aí, gostei bastante. Então, hoje a gente vai ler o capítulo 15 e o capítulo 16, conto com você, me acompanha, e amanhã a gente já termina a primeira parte, tá bom? Então, fica comigo. O capítulo 15 se chama O Sonho de Nicanor Ivanovich. Nicanor Ivanovich, só pra gente lembrar, é aquele cara que era o responsável ali pelo prédio onde o Stepan e o Berlioz moravam, né? E aí aconteceu aquelas coisas estranhas lá com ele pegou aquele dinheiro e colocou no coisa do vaso lá, e aí a polícia foi lá, enfim. É aquele cara lá, tá? Vamos ver então. Não é difícil adivinhar que o gordo de cara rubra que alojaram no quarto número 119 da clínica era Nicanor Ivanovich Bolshoi. Contudo, não foi logo entregue ao professor Stravinsky, tendo visitado previamente em um outro lugar. Pouca coisa desse outro lugar ficou na memória de Nicanor Ivanovich. Lembrava-se apenas de uma escrivaninha, um armário e um sofá. Ali entabularam conversa com Nicanor Ivanovich, cujos olhos estavam turvos pelos afluxos de sangue e pela perturbação espiritual, mas dessa conversa resultou algo estranho. Embaralhado,
e, para dizer a verdade, não resultou nada. A primeira pergunta feita a Nicanor Ivanovich foi a seguinte: o senhor é Nicanor Ivanovich Bossoi, presidente do comitê de moradores do número 302 bis da rua Sadovaia? Com um sorriso terrível, Nicanor Ivanovich respondeu assim, literalmente: sou Nicanor, claro, Nicanor, mas que diabo de presidente eu sou? O que isso quer dizer? Perguntaram a Nicanor Ivanovich, apertando os olhos. Que respondeu: se eu fosse o presidente, deveria ter constatado na hora que se tratava de forças malignas. Ora bolas, pince-nez rachado, todo molambento. Como poderia ser um intérprete de um estrangeiro? Está falando de quem? Perguntaram a Nicanor Ivanovich. Koroviev, gritou Nicanor Ivanovich. Alojou-se no nosso 50º apartamento. Escreva, Koroviev. Tem que ser capturado sem demora. Escreva, sexta entrada. Ele está lá. De onde vem a moeda estrangeira? Perguntaram a Nicanor Ivanovich em tom cordial. Deus tem a verdade. Deus tem o poder, disse Nicanor Ivanovich. Está vendo tudo, e há de me valer. Nunca tive nas mãos e nem sequer imaginei como era essa moeda. Deus está me punindo por minha maldade. Prosseguiu, com sentimento. Nicanor Ivanovich, ora abotoando a camisa, ora desabotoando, ora fazendo o sinal da cruz. Eu peguei, mas peguei dinheiro soviético. Aceitei o registro em troca de dinheiro, não discuto. Como também nosso bom secretário Prolevgevniev, o bom, falando francamente. Todos na administração predial são ladrões, mas eu não peguei moeda estrangeira. Quando lhe pediram para não se fazer de bobo e contar como os dólares tinham ido parar na ventilação, Nicanor Ivanovich ficou de joelhos e cambaleou, escancarando a boca como se quisesse engolir uma peça do parquete. Se vocês quiserem, mugia, eu como terra para mostrar que não peguei, e Koroviev é o diabo. Toda paciência tem limite, e de trás da mesa ergueu-se uma voz assinalando a Nicanor Ivanovich, que estava na hora de ele começar a falar língua de gente. Daí, o aposento com o sofá foi tomado por um berro selvagem de prostrado. Nicanor Ivanovich, que se ergueu de um salto. É ele atrás do armário. Está lá, rindo, o pince-nez. Detenham-no, benzam o recinto. O sangue refluiu no rosto de Nicanor Ivanovich, que tremendo fez o sinal da cruz no ar. Agitou-se na direção da porta, indo e vindo. Entoou uma oração e, por fim, pôs-se a dizer rematadas tolices. Ficara absolutamente claro que Nicanor Ivanovich não estava apto para nenhum tipo de conversa. Levaram-no embora, instalando-o em um aposento separado, onde ele se acalmou um pouco, limitando-se a rezar e soluçar. Claro que foram a Sadovaia e visitaram o apartamento número 50, só que não encontraram nenhum Koroviev. Nem ninguém no prédio tinha conhecido ou visto Koroviev algum. O apartamento, outrora ocupado pelo finado Berlioz e por Rodoyev, que fora para Yalta, estava completamente vazio, com os lacres tranquilamente pendurados nos armários do escritório, sem terem sido violados. Assim se foram da Sadovaia, levando, aliás, o confuso e abatido secretário da administração predial, Prolegeniev. À noite, Nicanor Ivanovich foi conduzido à clínica de Stravinsky. Lá se comportou de modo tão irrequieto que tiveram de lhe aplicar uma injeção receitada por Stravinsky, e só depois da meia-noite, Nicanor Ivanovich adormeceu no quarto número 119, soltando mugidos esporádicos de sofrimento. Porém, quanto mais dormia, melhor seu sono se tornava. Parou de se revirar e gemer, sua respiração se tornou leve e regular, e o deixaram a sós. Então, Nicanor Ivanovich foi visitado por um sonho, baseado, sem dúvida, em tudo o que vivenciara naquele dia. Nicanor Ivanovich começou sonhando que uma das pessoas de trompete dourado na mão conduziam-no, muito solenemente, a grandes portões laqueados, e nesses portões os acompanhantes tocaram como que uma fanfarra para Nicanor Ivanovich, e depois uma retumbante voz de baixo, vinda dos céus, disse com alegria: seja bem-vindo, Nicanor Ivanovich. Entregue a moeda estrangeira.
Extremamente perplexo, Nicanor Ivanovitch viu acima um alto-falante negro. Depois, por algum motivo, encontrou-se em uma sala de teatro, onde, sob um teto dourado, resplandeciam lustres de cristal e nas paredes, lâmpadas de quinqueto. Tudo era como deve ser em um teatro de pequenas dimensões, porém muito rico. Havia um palco coberto por uma cortina de veludo. Desenhos de enormes moedas douradas de 10 espalhavam-se como estrelinhas sobre um fundo escuro cor de cereja. Tinha ponto e até público. Surpreendeu Nicanor Ivanovitch que esse público inteiro fosse um único sexo, o masculino, e por alguma razão, todos de barba. Além disso, espantava-se que na sala de espetáculos não houvesse cadeiras e todo esse público estivesse sentado no chão, magnificamente encerado e escorregadio. Confuso nessa nova e grande companhia, Nicanor Ivanovitch, depois de alguma hesitação, seguiu o exemplo geral e se sentou à moda turca no parquete, aleijando-se entre um rapazão ruivo e barbudo e um cidadão pálido e bastante peludo. Nenhum deles prestou atenção no espectador recém-chegado. Daí se ouviu o som suave de uma campainha. A luz da sala se apagou. A cortina se abriu e revelou o palco iluminado com uma poltrona e uma mesinha, na qual havia uma campainha dourada, com espesso pano de fundo de veludo negro. Da coxia saiu então um artista de smoking, bem barbeado e penteado à risca, jovem e dotado de traços faciais bastante agradáveis. O público da sala se animou e todos se viraram para o palco. O artista foi até o ponto e esfregou as mãos. "Estão sentados?" perguntou com voz de barítono, sorrindo para a sala. Estamos, responderam os tenores e baixos da sala, em coro. Disse o artista, pensativo. "E como não se aborrecem? Eu não entendo. Todo mundo agora está passeando na rua, deleitando-se com o sol da primavera e o calor. E vocês aqui plantados em uma sala abafada. Será que o programa é tão interessante? Enfim, tem gosto para tudo", concluiu o artista, filosofando. E depois mudou o timbre da voz e, com entonação alegre e sonora, declarou: "Pois bem, o próximo número de nosso programa é de Nicanor Ivanovitch Bossói, presidente do comitê predial e diretor do refeitório dietético. Chamamos Nicanor Ivanovitch." A resposta ao artista foi um aplauso unânime. Atônito, Nicanor Ivanovitch arregalou os olhos, e o animador, protegendo-se das luzes da ribalta com a mão, encontrou-o com o olhar entre os sentados, convidando-o ao palco com um gesto carinhoso. E Nicanor Ivanovitch, sem entender como, viu-se em cena. A luz das lâmpadas coloridas golpeou seus olhos de frente e de baixo, com o que a sala e o público imediatamente afundaram na escuridão. Pois bem, Nicanor Ivanovitch deu exemplo, pôs-se a falar o jovem artista, afetuoso e entregue à moeda estrangeira. Instaurou-se o silêncio. Nicanor Ivanovitch tomou fôlego e disse baixo: "Juro por Deus que..." Porém, antes que conseguisse dizer essas palavras, a sala inteira arrebentou em gritos de indignação. Nicanor Ivanovitch ficou embaraçado e se calou. "Até onde consegui entender", disse o apresentador do programa, "o senhor queria jurar por Deus que não tem moeda estrangeira?" E lançou um olhar de simpatia para Nicanor Ivanovitch. "Exatamente, eu não tenho", respondeu Nicanor Ivanovitch. "Certo", retrucou o artista, "mas me perdoe pela indiscrição. De onde então vieram os $400 descobertos no banheiro do apartamento, cujos únicos habitantes eram o senhor e sua esposa?" "São mágicos", disse alguém com patente ironia na sala escura. "Sim, senhor, mágicos", respondeu Nicanor Ivanovitch, tímido, em direção indeterminada, nem para o artista, nem para a sala escura, e esclareceu: "Quem os deixou foi uma força maligna, o intérprete de xadrez." E a indignação voltou a bramir pela sala. Quando se fez silêncio, o artista disse: "Vejam suas fábulas de La Fontaine, que tenho que escutar." "Deixaram $400? Olha só, todos vocês aqui são doleiros. Dirijo-me a vocês como especialistas. Isso é inconcebível?" Não somos doleiros. Ouviram-se algumas vozes isoladas no teatro, mas o caso é inconcebível.
Estou completamente de acordo, disse o artista, firme. E pergunto-lhes, que se pode deixar para trás? Um bebê, gritou alguém na sala. Absolutamente certo, confirmou o apresentador do programa. Um bebê. Cartas anônimas, um panfleto, uma máquina infernal, o que for. Mas $400 ninguém vai deixar, pois não existe um idiota desses no mundo. E dirigindo-se a Nicanor Ivanovitch, o artista acrescentou com censura e frieza. O senhor me causou desgosto, Nicanor Ivanovitch. E eu que tinha tanta esperança. Pois bem, nosso número não deu certo. Na sala, soou um assobio endereçado a Nicanor Ivanovitch. Ele é doleiro, gritaram pela sala. Por causa desses é que nos sofremos sem ter culpas. Não o xingue, disse o animador, suave. Ele está arrependido. E voltando para Nicanor Ivanovitch, os olhos azuis cheios de lágrimas, acrescentou. Bem, vá, Nicanor Ivanovitch, para o seu lugar. E depois disso, o artista tocou a campainha e anunciou alto. Intervalo, seus patifes. O abalado Nicanor Ivanovitch, que de forma inesperada para si mesmo, tornara-se participante de um programa de teatro, voltou a se encontrar em seu lugar, no chão. Daí sonhou que a sala emergira em completa escuridão e em suas paredes surgiram as seguintes palavras, em vermelho ardente. Entregue a moeda estrangeira. Depois a cortina voltou a se abrir e o animador convidou. Chama ao palco Sergei Gerhardovich Dantil. Dantil revelou-se um homem bem apessoado, mas bastante descuidado, de 50 anos. Sergei Gerhardovich, o animador dirigiu-se a ele. O senhor já está aqui há 1 mês e meio, recusando-se obstinadamente a entregar sua moeda estrangeira. Enquanto isso, o país precisa dela, que não tem serventia para o senhor, e assim mesmo segue teimando. O senhor é um homem culto, entende isso às maravilhas, e mesmo assim não quer vir ao encontro do que lhe peço. Infelizmente não posso fazer nada, pois não tenho mais moeda estrangeira, respondeu Dantil calmo. E não teria pelo menos uns diamantes? Perguntou o artista. Não tenho nem diamantes. O artista ficou cabisbaixo e pensativo, depois bateu palmas. Da coxia veio à cena uma mulher de meia idade, com roupas de moda, ou seja, um casaco sem gola e um chapéu minúsculo. A dama tinha um ar alarmado, mas Dantil nem olhou para ela, nem sequer pestanejou. Quem é essa dama? O apresentador do programa perguntou a Dantil. É a minha mulher, respondeu Dantil com dignidade, fitando o longo pescoço da dama com certa repugnância. Nós a incomodamos, Madame Dantil. O animador dirigiu-se à dama, com o seguinte propósito. Queríamos perguntar-lhe se o seu esposo ainda tem moeda estrangeira. Ele já entregou tudo, respondeu Madame Dantil, nervosa. Pois bem, disse o artista. Se é isso, então é isso. Se entregou tudo, então devemos nos separar sem demora de Sergei Gerhardovich. Que fazer? Se assim lhe apraz, Sergei Gerhardovich pode deixar o teatro agora. E o artista fez um gesto majestoso. Dantil virou-se com calma e dignidade e se encaminhou para a coxia. Um minutinho, deteve-se o animador. Permita-se a despedida. Mostrar-lhe mais um número de nosso programa. E voltou a bater palmas. A cortina negra do fundo abriu-se, entrando em cena uma jovem beldade em vestido de baile, segurando uma bandeja dourada com um pacote grosso, amarrado com uma fita de bombons, e um colar de brilhantes, do qual jorravam em todas as direções luzes azuis, amarelas e vermelhas. Dantil recuou um passo, e o seu rosto foi tomado pela palidez. A sala congelou. $18.000 e um colar de 40 mil em ouro, anunciou o artista solenemente, que Sergei Gerhardovich guardava na cidade de Kharkov, no apartamento de sua amante, Ida Gerkulanova-Vors, que temos a satisfação de ver diante de nós e que gentilmente ajudou a localizar esses tesouros sem preço, porém inútil em mãos privadas. Muito obrigado. Ida Gerkulanovna. A beldade, sorrindo, fez os dentes brilharem e seus cílios felpudos tremeram.
Sob essa máscara cheia de dignidade, o artista dirigiu-se a Danthill. Ocultava-se uma sanguessuga voraz, um vigarista impressionante e mentiroso. O senhor apoquentou todo mundo durante esse mês e meio com sua teimosia obtusa. Agora vá para casa e que o inferno que sua esposa está lhe preparando seja sua punição. Danthill cambaleou e aparentemente quis desabar. Porém, mãos caridosas o ampararam. Daí a cortina dianteira caiu, cobrindo todos que estavam no palco. Aplausos frenéticos sacudiram a sala a ponto de Nicanor Ivanovich ter a impressão de que as luzes saltavam nos lustres. E quando a cortina dianteira negra subiu, no palco já não havia ninguém além do artista solitário. Ele arrancou uma segunda onda de aplausos da sala, inclinou-se e disse: na figura desse Danthill atuou diante de vocês, em nosso programa, um típico asno. Afinal, ontem eu já tive a satisfação de dizer que a posse secreta da moeda estrangeira é uma insensatez. Asseguro-lhes que ninguém consegue utilizá-la em circunstância alguma. Pegamos então esse Danthill. Recebe um ordenado magnífico e não precisa de nada. Tem um apartamento maravilhoso, uma esposa e uma amante linda. Só que não. Em vez de viver tranquilo e sossegado, sem quaisquer contrariedades, entregando as divisas e as pedras, esse tonto interesseiro tanto fez que foi desmascarado na frente de todos. E de brinde, ainda arrumou um enorme aborrecimento familiar. Então, quem vai entregar? Não querem? Nesse caso, o próximo número do nosso programa é o célebre talento dramático, o artista Kurolev Sava Potapovich, convidado especial, interpretando um trecho de O Cavaleiro Avarento de Pushkin. O prometido Kurolev não tardou em surgir em cena. Alto, muito bem barbeado, de fraque e gravata branca, sem quaisquer rodeios, fez um trejeito com o rosto sombrio, moveu as sobrancelhas e pôs-se a falar com voz artificial, fitando a campainha dourada com o rabo do olho. Como um jovem farrista espera pelo encontro com uma libertina manhosa. E Kurolev contou muitas coisas ruins a seu próprio respeito. Nicanor Ivanovich ouviu Kurolev reconhecer que uma viúva infeliz, uivando, ficara na sua frente dos joelhos, debaixo da chuva. Mas nem assim tocou o coração empedernido do artista. Até o sonho, Nicanor Ivanovich não conhecia nada da obra do poeta Pushkin. Porém, conhecia o próprio As Maravilhas, e todo dia proferia, algumas vezes, frases do tipo: e quem vai pagar pelo quarto Pushkin? Ou, e a lâmpada da escada? Foi Pushkin que desparafusou? E o petróleo, por acaso, é Pushkin quem vai comprar? Agora, ao conhecer uma de suas obras, Nicanor Ivanovich entristecia-se ao imaginar a mulher de joelhos com os órfãos, debaixo da chuva, e pensou sem querer: ah, mas que tipo é esse Kurolev? E este, sempre levantando a voz, continuou a confessar, e por fim confundiu Nicanor Ivanovich, pois de súbito começou a se dirigir a alguém, embora não houvesse ninguém no palco, respondendo por esse ausente, referindo-se a si mesmo, ora como senhor, ora barão, ora filho, ora vós, ora tu. Nicanor Ivanovich só entendeu que o artista morreu uma morte má, gritando: as chaves, minhas chaves, depois do que desabou no solo, agonizando e tirando a gravata com cuidado. Após morrer, Kurolev se levantou, sacudiu o pó das calças do fraque, inclinou-se, abriu um sorriso falso e partiu sobre aplausos escassos. E o animador falou o seguinte: acabamos de ouvir uma notável interpretação de Sava Potapovich, de O Cavaleiro Avarento. Esse cavaleiro esperava que ninfas travessas corressem até ele e que sucedessem muitas coisas agradáveis do gênero. Porém, como viram, nada disso aconteceu. Nenhuma ninfa correu para ninguém. As musas não lhe trouxeram preitos. Ele não erigiu palácios, mas, pelo contrário, acabou muito mal.
Um ataque o mandou para os quintos dos infernos, dentro de seu cofre, com suas divisas e pedras. Previno que lhes faz ocorrer algo desse tipo, se não pior, se vocês não entregarem a moeda estrangeira. A poesia de Pushkin, ou o discurso proferido pelo animador, produziram tamanha impressão que de repente na sala ouvia-se uma voz tímida. Entrego a moeda estrangeira. Faça o favor de vir ao palco, convidou. Cortês o animador, perscrutando a sala escura. Surgiu em cena um cidadão loiro de baixa estatura, que a julgar pelo rosto não se barbeava há 3 semanas. Perdão, qual o seu nome? Indagou o animador. Karavnin Nikolai, replicou o recém-chegado tímido. Ah, muito prazer, cidadão Kanavikin. Pois bem, entrego, falou Kanavikin, baixo. Quanto? $1000 e 20 moedas douradas de 10. Bravo! É tudo? O apresentador do programa cravou o olhar direto nos olhos de Kanavikin. Nikanor Ivanovich chegou a ter a impressão de que aqueles olhos emanavam raios que atravessavam Kanavikin, como se fossem raios-x. A respiração da sala parou. Acredito, exclamou o artista, por fim, apagando o olhar. Acredito. Esses olhos não mentem. Pois quantas vezes já não lhes disse que o principal erro de vocês consiste em menosprezar o significado dos olhos humanos? Compreendam que a língua pode ocultar a verdade, mas os olhos, jamais. Fazem-lhes uma pergunta repentina. Vocês nem estremecem, e em 1 segundo controlam-se e sabem o que é preciso dizer para esconder a verdade. E falam com total convicção, sem mexer uma ruga no rosto. Porém, infelizmente, a verdade, agitada pela pergunta, em um instante salta das profundezas da alma para os olhos. E está tudo acabado. Ela fica visível. E vocês foram pegos. Depois de proferir, com muito ardor, esse discurso bastante convincente, o artista indagou a Kanavikin um carinho. Onde estão escondidas? Na casa da minha tia, Porokhovnikova, na rua Pretshintenka. Ah, fica, espere, na casa de Klavidia Ilinichina, não? Sim. Ah, sim. Uma pequena mansão? Na frente ainda tem um jardinzinho? Como não? Conheço. E lá? Onde você escondeu? Na adega, em uma caixa de Einen. O artista ergueu os braços. Vocês já viram uma coisa dessas? Berrou magoado. Mas assim elas vão mofar, ficar úmidas. Vejam, é concebível confiar moeda estrangeira a esse tipo de gente? Hein? São como crianças, meu Deus. O próprio Kanavikin compreendia que falara besteira e cometera uma falta, e baixou a cabeça com o topete. O dinheiro, prosseguiu o artista, deve ser guardado no banco estatal, em instalações especialmente secas e bem vigiadas, e jamais na adega da tia, onde, entre outras coisas, as ratazanas podem estragá-lo. É uma verdadeira vergonha, Kanavikin. Afinal, o senhor é um homem adulto. Kanavikin não sabia mais onde se meter, e só fazia arranhar com o dedo a borda do paletó. Pois muito bem, aplacou-se o artista. Águas passadas não movem moinhos, e acrescentou, de forma súbita e inesperada. Sim, a propósito, de uma vez para que o carro não perca a viagem. Sua tia também tem. Hein? Kanavikin, que não esperava tamanha reviravolta, sobressaltou-se e o silêncio se instaurou no teatro. E Kanavikin, disse o animador, em carinhoso tom de reproche. E eu ainda fui elogiá-lo. Vejam, foi e se atrapalhou todo. Isso é absurdo, Kanavikin. Olha o que eu acabei de falar a respeito dos olhos. Está na cara que a sua tia tem. Então, por que nos atormentar à toa? Tem, gritou Kanavikin fanfarrão. Bravo! Gritou o animador. Bravo! A sala rugiu, terrível. Quando tudo se acalmou, o animador parabenizou Kanavikin, apertou-lhe a mão, pediu que o levassem à cidade de carro, e nesse mesmo carro mandou que alguém dos bastidores fosse atrás da tia e lhe pedissem para comparecer ao programa do teatro feminino. Ora queria perguntar se a tia não disse onde escondia o que tem, indagou o animador, oferecendo amavelmente a Kanavikin uma papirossa e um fósforo aceso.
e fumando, ele deu um riso angustiado. Acredito, retrucou o artista, suspirando. Essa velha sovina dos diabos não diria isso nem para o próprio sobrinho. Bem, vamos tentar despertar nela sentimentos humanos. Pode ser que nem todas as cordas de sua alminha de usurária estejam podres. Tudo de bom, Canavikin. E Canavikin partiu, feliz. O artista indagou se alguém mais desejava entregar moeda estrangeira, mas obteve o silêncio como resposta. Que excêntricos, meu Deus, disse o artista, dando de ombros, e a cortina o cobriu. As lâmpadas se apagaram. A escuridão reinou por algum tempo, e nela, ao longe, ouviu-se um tenor nervoso a cantar. Lá há montanhas de ouro, e elas me pertencem. Depois, em algum lugar, aplausos surdos soaram por 2 vezes. No teatro feminino tem uma mulherzinha entregando, pôs-se a falar, inesperadamente, o vizinho de Nicanor Ivanovitch, o de barba ruiva, e suspirando acrescentou. Ah, se não fossem meus gansos, meu caro. Tenho gansos de briga em Lianozovo. Temo que sem mim vão morrer. Uma ave de briga é delicada, demanda cuidados. Ah, se não fossem os gansos. Não é com Pushkin que vão me impressionar. E voltou a suspirar. Daí a sala ficou fortemente iluminada, e Nicanor Ivanovitch passou a sonhar que de todas as portas despencavam cozinheiros de chapéu branco e concha na mão. Os ajudantes de cozinha arrastaram para a sala uma tina com sopa e um tabuleiro com pão preto fatiado. Os espectadores se animaram. Alegres, os cozinheiros corriam entre os aficionados por teatro, colocando a sopa nas tigelas e repartindo o pão. Comam, pessoal, gritavam os cozinheiros, e entreguem as divisas. Por que ficar aqui à toa? Que vontade de tomar esse caldinho ralo. Vão para casa beber como se deve, comer bem. Por que você, por exemplo, veio se meter aqui, meu pai? Um cozinheiro gordo de pescoço cor de framboesa abordou diretamente Nicanor Ivanovitch, oferecendo-lhe uma tigela na qual uma folha solitária de repolho nadava no caldo. Não, eu não tenho. Nicanor Ivanovitch berrava com voz terrível. Entenda, eu não tenho. Não? Fugiu o cozinheiro com ameaçadora voz de baixo. Não? Perguntou com carinhosa voz feminina. Não, murmurou tranquilizador, transformando-se na enfermeira Praskovia Fedorovna. Essa deu uma carinhosa sacudida no ombro de Nicanor Ivanovitch, que gemia no sonho. Então os cozinheiros se dissiparam, e o teatro se desmanchou com a sua cortina. Entre lágrimas, Nicanor Ivanovitch divisou seu quarto da clínica e 2 jaletos brancos. Porém, de modo algum, os cozinheiros desenvoltos que se intrometiam com seus conselhos, mas o doutor e a mesma Praskovia Fedorovna, segurando não uma tigela, mas um pratinho coberto de gaze com uma seringa. Mas o que é isso? Disse Nicanor Ivanovitch, enquanto lhe aplicavam a injeção. Eu não tenho. Que Pushkin lhes entregue a moeda estrangeira. Eu não tenho. Não tem, tranquilizava compassiva Praskovia Fedorovna. E se não tem, não é culpado. Nicanor Ivanovitch melhorou depois da injeção e adormeceu sem sonhos. Porém, graças a seus berros, a aflição se abateu sobre o quarto 120, onde o paciente acordou e se pôs a procurar a sua cabeça, e sobre o 118, onde o desconhecido mestre intranquilizou-se e, angustiado, torceu os braços para trás, olhando para a lua, recordando a amarga e derradeira noite de outono da sua vida. A réstia de luz debaixo da porta do porão e os cabelos desarrumados. Do quarto 118, a aflição percorreu o balcão até Ivan, que acordou e começou a chorar. O médico, porém, rapidamente acalmou todas as mentes irrequietas e doridas que adormeceram. O último a pegar no sono foi Ivan, quando já clareava sobre o rio. Depois de um remédio se apossar de todo o corpo, o sossego chegou-se e a ele como uma onda, cobrindo-o. Seu corpo se aliviou, e a mente era ventilada pela brisa cálida da modorra. Adormeceu, e a última coisa que ouviu do mundo desperto foi o gorjeio dos pássaros a anteceder a alvorada, no bosque. Porém, estes logo se calaram, e ele passou a sonhar que o sol já descia sobre o Monte Calvário, que estava cercado por um cordão duplo. E aqui a gente tem, então, a conclusão do capítulo 15.
Bem interessante, a gente tem então o Nicanor Ivanovic, que é aquele cara lá do diretor ali, né, presidente, enfim, daquele prédio. Então ele teve esse sonho aí, cheio de eventos, cheio de né, bastante informação aqui, né? A gente tem várias pessoas ali passando meio que pela mesma situação que ele. Foram encontrados com essas pessoas dólares, né, moeda estrangeira, que não era, né, viável naquele caso. Enfim, a gente concluiu então o capítulo 15. Bora lá dar início pro capítulo 16. Bom, então vamos lá dando sequência, né? Capítulo 16, eu arrumei ali, eu dei uma pausa pra arrumar aqui, que eu percebi depois de muito tempo que o negócio tinha caído, né, gente? Vocês viram aí? Esse aí não tem como resolver mais não, né? Não tem como voltar. Mas, bom, já arrumei, então provavelmente ele cai de novo, provavelmente. Mas aí vocês relevam, tá bom, gente? Porque eu acho que perdeu a cola, a fitinha ali, e aí não deu bem certo. Bom, vamos dar sequência então, né, ao capítulo 16. O nome do capítulo é A Execução. Vamos lá. O sol já descia sobre o Monte Calvário, que estava cercado por um cordão duplo. A ala da cavalaria, que cortara a passagem do procurador por volta do meio-dia, seguia a trote para o portão de Hebrom. O caminho já tinha sido preparado. A infantaria da coorte da Capadócia afastaram o ajuntamento de pessoas, mulas e camelos, e a ala, trotando e levantando colunas brancas de areia até o céu, chegou ao cruzamento em que se encontravam duas estradas, uma a sul, que levava a Belém, e a outra a noroeste, para Jafa. A ala arrancou pela estrada noroeste. Os capadócios esparramaram-se pelas beiras da estrada, expulsando previamente todas as caravanas que se apressavam para o feriado em Jerusalém. Multidões de peregrinos ficavam atrás dos capadócios, tendo abandonado suas tendas provisórias, listradas, montadas na grama. Depois de percorrer cerca de 1 quilômetro, a ala ultrapassou a segunda corte da legião fulminata, e após cobrir mais 1 quilômetro, foi a primeira a chegar ao sopé do Monte Calvário. Lá, apeou, o comandante dividiu a ala em pelotões, que cercaram todo o sopé da colina baixa, deixando livre apenas o acesso pela estrada de Jafá. Algum tempo depois, chegou à colina a segunda corte, que subiu um patamar acima da ala, e se dispôs num círculo em forma de coroa em torno do monte. Por fim, veio a centúria comandada por Marcos Matarratos. Estendia-se em 2 fileiras, ao longo das beiras da estrada, no meio das quais, escoltado pela guarda secreta, ia um carro com os 3 condenados trazendo tábuas brancas no pescoço, nas quais estava escrito delinquente e rebelde, em 2 línguas, aramaico e grego. Atrás do carro, os condenados avançavam outros, carregados de postes recém-talhados, barras, cordas, pás, baldes e machados. Esses carros transportavam 6 carrascos. Atrás deles cavalgavam o centurião Marcos, o chefe da guarda do templo de Jerusalém, e aquele mesmo homem de capuz com que Pilatos tivera uma fugaz reunião no quarto escuro do palácio. Fechava a procissão uma fileira de soldados, atrás da qual iam cerca de 2.000 curiosos que o calor infernal não assustava, desejosos de presenciar o interessante espetáculo. A esses curiosos da cidade agora se juntavam os peregrinos curiosos admitidos sem obstáculos à fila da procissão. Sob os gritos finos dos arautos que acompanhavam a coluna e berravam o que Pilatos bradara ao meio-dia, ela entrara no Monte Calvário. A ala deixou todos passarem ao segundo patamar. Porém, a segunda centúria, lá em cima, só autorizou os que tinham relação com a execução e depois, com uma manobra rápida, dispersou a multidão em volta da colina, de modo que ela se encontrava entre o cerco da infantaria em cima e o da cavalaria embaixo. Agora era possível assistir à execução através do cordão intermitente da infantaria. Pois bem, haviam transcorrido mais de 3 horas desde a subida da procissão ao monte, e o sol já descia sobre o Monte Calvário. Só que o calor ainda era insuportável, e os soldados de ambos os cercos padeciam com ele. E com o tédio, e em seu íntimo, amaldiçoavam os 3 delinquentes, desejando-lhes sinceramente uma morte rápida.
com a testa molhada e uma mancha escura de suor nas costas da camisa branca, o pequeno comandante da ala, que se encontrava na parte de baixo da colina, junto ao acesso livre, ia constantemente ao balde de couro do primeiro pelotão, tirava água com a mão em concha, bebia e umedecia o turbante. Obtendo algum alívio, afastava-se e voltava a caminhar para frente e para trás, na estrada empoeirada que levava até o cume. Sua longa empada batia na sua longa espada, empada, eu tô com fome, batia nas botas atadas com couro. O comandante queria dar exemplo de resistência a seus cavalarianos. Porém, com pena dos soldados, permitiu-lhes que fizessem pirâmides com as lanças fincadas no solo, estendendo sobre elas as capas brancas. Sob essas cabanas, os círios se abrigavam do sol implacável. Os baldes se esvaziaram com rapidez, e cavalarianos de diversos pelotões iam buscar água no barranco atrás da colina, onde a sombra tênue de amoreiras mirradas, um córrego turvo vivia seus últimos dias naquele calor infernal. Ali também estavam os palafreneiros, cuidando dos cavalos amansados, buscando a sombra instável e entendiando-se. A aflição dos soldados e as invectivas endereçadas aos delinquentes eram compreensíveis. Os receios do procurador quanto às desordens que poderiam ocorrer na hora da execução, na odiada cidade de Jerusalém, mostraram-se, felizmente, injustificados. E quando começou a 4ª hora da execução, entre os 2 cordões, o superior da infantaria e o da cavalaria, no sopé, não restava, contra todas as expectativas, ninguém. O sol abrasara a multidão, expulsando-a de volta para Jerusalém. Atrás do cordão de 2 centúrias romanas havia apenas 2 cachorros, que não se sabia a quem pertenciam, nem como tinham ido parar na colina. Porém, também encontraram-se extenuados pelo calor, deitados com a língua de fora, respirando pesadamente e sem prestar a mínima atenção nos lagartos de dorso verde, únicos seres que não temiam o sol e que corriam por entre as pedras incandescentes, e umas plantas de grandes espinhos que ondulavam pelo chão. Ninguém fizera qualquer tentativa de resgatar os condenados, nem Jerusalém, abarrotada de tropas, nem ali, na colina cercada, e a multidão regressara para a cidade, pois de fato não houvera nada de interessante naquela execução. E agora, na cidade, já estavam em andamento os preparativos para a grande festa de Páscoa, que seria à noite. No segundo patamar, a infantaria romana sofria ainda mais do que a cavalaria. A única coisa que o centurião mata-ratos permitiu aos soldados foi tirar os elmos e cobrir-se com faixas brancas umedecidas. Porém, manteve os guardas de pé e com as lanças na mão. Ele mesmo usava uma dessas faixas, só que não molhada, mas seca, perambulando perto do grupo de carrascos, sem tirar nem as caras de leão folheadas à prata da camisa, nem as grevas, espada e faca. O sol incendia diretamente no centurião sem lhe causar dano algum, e não dava nem para olhar para as caras de leão, pois os olhos cegavam com o brilho da prata, que parecia ferver ao sol. O rosto mutilado de mata-ratos não exprimia nem fadiga, nem insatisfação, e parecia que o centurião gigante teria forças para continuar andando daquele jeito o dia inteiro, a noite inteira, e ainda mais um dia, em suma, tanto quanto fosse necessário. Andava sempre assim, com as mãos no cinto pesado com placas de cobre, com um olhar sempre severo, ora para os postes e os condenados, ora para os soldados do cordão, afastando, sempre com a mesma indiferença, com o movimento do bico da bota e os ossos humanos, ou os sílex miúdos que, de tempos em tempos, caíram-lhe aos pés. O homem de capuz instalara-se não muito longe dos postes, em uma banqueta de 3 pés, em plácida imobilidade, arranhando a areia de quando em quando, por tédio, com uma vareta. Aquilo que se disse sobre não haver ninguém além dos legionários da formação não era de todo verdade. Havia um homem, só que nem todos o viam. Alojara-se não naquele lado onde se abrira a passagem para o monte, e de onde era mais cômodo ver a execução, mas no lado norte, onde a colina não era suave ou acessível, mas irregular, onde havia depressões e fendas, e onde, agarrando-se em uma greta à terra, árida, amaldiçoada pelo céu,
uma grande figueira tentava viver. Exatamente embaixo dela, que não dava sombra alguma, fixara-se esse único espectador que não participava da execução e estava sentado na pedra desde o início, ou seja, já entrava na quarta hora. Sim, para ver a execução. Escolhera não o melhor, mas o pior lugar. Entretanto, dali também se avistavam os postes, avistavam-se também, por trás do cordão, as duas manchas reluzentes no peito do centurião. E isso, pelo visto, era mais do que suficiente para o homem que desejava não ser notado e nem incomodado por ninguém. Contudo, 4 horas antes, no começo da execução, esse homem comportara-se de forma completamente diferente, fazendo-se muito notado, o que provavelmente o levara a mudar de conduta e se isolar. Antes, bastou a precisão chegar ao cume, atrás do cordão, e ele apareceu pela primeira vez, claramente atrasado. Respirava de forma pesada e não caminhava, mas sim corria para a colina, empurrando, e ao ver que na sua frente, como na frente dos outros, formara-se um cordão, fez uma tentativa ingênua, fingindo não compreender os gritos irados, de abrir passagem entre os soldados até o lugar de execução, onde os condenados já estavam sendo retirados do carro. Por isso, recebeu um pesado golpe no peito com a extremidade cega da lança, afastando-se do soldado e gritando, não de dor, mas de desespero. Lançou ao legionário que o golpeara um olhar turvo e completamente indiferente a tudo, como se não sentisse dor física. Tossindo e ofegando, com a mão no peito, correu em volta da colina, precipitando-se para o lado norte, para encontrar alguma fresta no cordão pela qual fosse possível se esgueirar. Mas já era tarde. O anel estava formado, e o homem, com o rosto desfigurado pelo pesar, teve que renunciar às tentativas de chegar aos carros, dos quais os postes já haviam sido tirados. Tais tentativas não levariam a nada, a não ser a prisão, e ser detido naquele dia não entrava em seus planos de maneira nenhuma. Assim ficou de lado, na greta, onde era mais tranquilo e ninguém o estorvava. Agora, sentado na pedra, o homem de barba negra e olhos supurados pelo sol e pela falta de sono estava melancólico. Ora suspirava, abrindo o talit, gasto na vida errante, que de azul celeste convertera-se em cinza sujo, e desnudava o peito contundido pela lança, pelo qual escorria um suor imundo. Ora, em suplício insuportável, erguia os olhos para o céu, seguindo 3 abutres que há tempos já descreviam grandes círculos nas alturas, pressentindo para logo um festim. Ora cravava o olhar desesperado na terra amarela, onde via um crânio de cachorro semidestruído, em torno do qual lagartos corriam. O tormento do homem era tão grande que, às vezes, punha-se a falar sozinho. Oh, eu sou um imbecil, murmurava, balançando na pedra com dor na alma e arranhando o peito bronzeado. Um imbecil, uma mulherzinha tola, um covarde. Sou uma carniça, não um homem. Calava-se, baixava a cabeça e, depois de beber água quente do cantil de madeira, voltava a se animar e agarrava ora a faca escondida no peito, sob o talit, ora o pedaço de pergaminho que tinha diante de si em uma pedra, ao lado de um pauzinho e um frasquinho com tinta. E nesse pergaminho já tinham sido esboçadas anotações. Os minutos correm, eu, Mateus Levi, encontro-me no Monte do Calvário e nada da morte. Adiante, o sol está se pondo e a morte não veio. Então Mateus Levi, desesperado, escreveu com um pauzinho afiado. Deus, por que te encolerizas contra ele? Manda-lhe a morte. Após anotar isso, soltou um soluço sem lágrimas e voltou a ferir o peito com as unhas. O motivo de desespero de Levi consistia na terrível desgraça que se abatera sobre Yeshua e além disso, no erro grave que ele, Levi, em sua própria opinião, cometera na antivéspera. Yeshua e Levi estavam em Bersagé, perto de Jerusalém, onde foram hospedados por um hortelão que apreciara extraordinariamente as prédicas de Yeshua. Os hóspedes trabalharam na horta a manhã inteira, ajudando o proprietário, e se preparavam para partir para Jerusalém, ao entardecer, quando refrescasse. Porém, Yeshua, por algum motivo, se apressou, dizendo ter um assunto inadiável na cidade, e foi embora sozinho, por volta do meio-dia.
Nisso consistira o primeiro erro de Mateus Levi. Por quê? Porque o deixara ir sozinho. À noite, Mateus Levi não conseguira ir a Jerusalém. Fora acometido de moléstia inesperada e horrível. Tremia, seu corpo enchia-se de fogo, batia os dentes e pedia de beber a todo instante. Não podia ir a lugar nenhum. Desabou em um chairel do saleiro do hortelão, onde permaneceu até a manhã de sexta-feira, quando a doença libertou Levi de forma tão inesperada quanto o tinha atacado. Embora estivesse fraco e de pernas bambas, ele atormentado pelo pressentimento de uma desgraça, despediu-se do proprietário e se dirigiu para Jerusalém. E lá ficou sabendo que o pressentimento não o enganara. A desgraça acontecera. Levi estava na multidão e ouviu o procurador proclamar a sentença. Quando os condenados foram levados ao monte, Mateus Levi correu ao lado do cordão, na multidão de curiosos, tentando de algum jeito dar a conhecer a Yeshua do modo imperceptível que pelo menos ele, Levi, estava ali com ele, que não o havia abandonado na última viagem e que rezava para que a morte de Yeshua acontecesse o mais breve possível. Porém, Yeshua, olhando ao longe, para onde era conduzido, obviamente não viu Levi. E eis que, quando a procissão tinha percorrido cerca de meia versta na estrada, Mateus, que estava sendo empurrado pela multidão junto ao cordão, teve uma ideia, simples e genial. E imediatamente, em seu ardor, cobriu-se de maldições por ela não lhe ter ocorrido antes. Os soldados não iam em formação cerrada. Havia espaço entre eles. Com grande agilidade e um cálculo bastante preciso, era possível, curvando-se, esgueirar-se entre dois legionários, alcançar o carro e pular para ele. Então Yeshua seria poupado do sofrimento. Um instante era necessário para dar uma facada nas costas de Yeshua, gritando: Yeshua, salvo e parto com você. Eu, Mateus, seu único e fiel discípulo. E se Deus o abençoasse com mais um instante de liberdade, talvez conseguisse apunhalar a si mesmo, escapando da morte no poste. Aliás, isso pouco interessava Mateus Levi, o ex-coletor de tributos. Era-lhe indiferente como morrer. Só queria uma coisa, que Yeshua, que jamais causara o menor malefício em vida, escapasse do tormento. O plano era muito bom, mas o problema era que Levi não tinha faca consigo. Também não possuía sequer uma moeda de dinheiro. Furioso consigo mesmo, Levi livrou-se da multidão e correu em volta da cidade. Em sua cabeça a ferver, pululava apenas uma ideia ardente, a de imediatamente, por qualquer meio possível, obter uma faca na cidade e conseguir alcançar a procissão. Chegou correndo até os portões de Jerusalém, bordejando o tropel das caravanas que eram absorvidas pela cidade, e viu à esquerda a porta aberta de uma loja que vendia pão. Respirando pesadamente, depois da carreira pela estrada escaldante, Levi controlou-se, entrou na loja com bastante compostura, cumprimentou a dona que estava no balcão, pediu-lhe que tirasse da prateleira o pão que estava em cima e que por algum motivo agradara-lhe mais que os outros. E quando ela deu as costas, pegou do balcão rapidamente e em silêncio algo que não poderia ser melhor: uma faca de pão comprida, afiada como uma navalha, precipitando-se logo para fora da loja. Alguns minutos mais tarde, estava de novo na estrada de Jafá. Só que não dava mais para ver a procissão, e ele pôs-se a correr. De tempos em tempos, tinha que se deixar cair na poeira e ficar deitado, imóvel, para recuperar o alento. E assim jazia, espantando as pessoas que iam para Jerusalém de mula ou a pé. Deitado, ouvia seu coração bater, não apenas no peito, mas também na cabeça e no ouvido. Depois de tomar um pouco de fôlego, ergueu-se de um pulo e começou a correr, só que dessa vez mais devagar. E quando, por fim, avistou a longa procissão levantando poeira ao longe, ela já estava no sopé da colina. Oh, Deus! Lastimou Levi, entendendo que se atrasaria, e se atrasou. E quando terminou a 4ª hora da execução, os tormentos de Levi atingiram o mais alto grau, e ele se entregou ao furor. Levantando-se da pedra, arremessou no solo a faca roubada, que agora lhe parecia inútil. Esmagou o cantil com o pé, privando-se da água. Arrancou da cabeça o kefié, agarrou os ralos cabelos e se pôs a amaldiçoar-se. Amaldiçoava-se, bradando palavras insensatas, rugindo e cuspindo, insultando pai e mãe por terem colocado um estúpido no mundo. Ao ver que maldições e pragas não faziam nada e não mudavam nada sob o sol, com os olhos semicerrados,
apertou os punhos ressequidos, ergueu-se para o céu, para o sol, que descia cada vez mais, esticando as sombras e afastando-se para mergulhar no mar Mediterrâneo, e exigiu de Deus um milagre urgente. Exigia que Deus mandasse imediatamente a morte de Yeshua. Ao abrir os olhos, verificou que nada havia mudado na colina, à exceção das manchas chamejantes no peito do centurião que se apagaram. O sol dirigia seus raios para as costas dos condenados, cujos rostos estavam virados para Yeshalaim. Então Levi gritou: amaldiçoe-te, Deus! E com voz rouca berrava estar convicto de que Deus era injusto e que não tencionava mais acreditar nele. É surdo, praguejava Levi. Se não fosse surdo, escutava-me-ias, e o matarias agora mesmo. Com os olhos semicerrados, Levi esperava pelo fogo que cairia do céu e o fulminaria. E isso não aconteceu. E sem abrir as pálpebras, Levi continuava a lançar contra o céu palavras virulentas e ofensivas. Gritava sua total desilusão, e que existiam outros deuses e religiões. Sim, um outro Deus não teria permitido. Jamais teria permitido que uma pessoa como Yeshua fosse consumida pelo sol em um poste. Eu me enganei, gritou Levi completamente rouco. És o Deus do mal. Ou teus olhos foram de todo cobertos pela fumaça do templo e teus ouvidos já não ouvem, senão o som das trombetas dos sacerdotes? Não és o Deus Todo-Poderoso, és um Deus negro, amaldiçoe-te, Deus dos bandidos, protetor e alma deles. Então, algo soprou no rosto do ex-coletor, e algo rumorejou a seus pés. Voltou a soprar, e então, abrindo os olhos, Levi notou que tudo no mundo, fosse por influência de sua maldição, fosse devido a outro motivo. Havia se modificado. O sol desaparecera antes de chegar ao mar, no qual afundava todas as tardes. Engolira-o uma nuvem de tempestade, erguendo-se no céu ameaçadora e firme, a oeste. Suas bordas já fervilhavam em espuma branca. Seu bojo negro de fumaça soltava reflexos amarelos. A nuvem rosnava, soltando de tempos em tempos filamentos de fogo. Pela estrada de Jafá, pelo pobre vale de Rinom, colunas de poeira voavam sobre as tendas dos peregrinos, impulsionadas pelo vento repentino. Levi se calou, tentando imaginar se a tempestade que agora cobrira Jerusalém acarretaria em alguma mudança no destino do infeliz Yeshua. E imediatamente, olhando para os filamentos de fogo que retalhavam a nuvem, pôs-se a pedir que um relâmpago acertasse Yeshua no poste, contemplando arrependido o céu limpo, que ainda não fora devorado pela nuvem, no qual os abutres abriam as asas para escapar da tempestade. E Levi pensou que as suas maldições tinham sido uma precipitação insana. Agora Deus não o escutaria. Voltando a olhar no sopé da colina, Levi fixou no olhar onde o regimento de cavalaria estava espalhado, e viu que haviam ocorrido mudanças significativas. Do alto, Levi conseguia avistar muito bem que os soldados agitados, tirando as lanças do chão, cobrindo-se com as capas, os palafreneiros correndo a trote para a estrada, levando pela rédea os cavalos negros. O regimento batia em retirada, isso era claro. Levi, defendendo-se com a mão da poeira, que batia na cara e cuspindo, tentava entender o que significava o fato de a cavalaria estar se preparando para partir. Dirigiu o olhar mais para cima e avistou uma figura de clame militar rubra, subindo para a área de execução. Daí, o pressentimento de um final feliz fez o coração do ex-coletor gelar. Quem subia ao monte da quinta hora de suplício dos delinquentes era um comandante da coorte, que viera de Jerusalém, acompanhado de uma ordenança. O cordão de soldados se abriu de um gesto de mata-ratos, e o centurião saudou o tribuno. E este, levando o mata-ratos para o lado, cochichou-lhe algo. O centurião saudou-o pela segunda vez e moveu-se até o grupo de carrascos, que estavam sentados nas pedras ao pé dos postes. O tribuno dirigiu seus passos para o que estava sentado na banqueta de 3 pés, e este se levantou, cortês em sua direção. O tribuno lhe disse algo em voz baixa, e ambos foram até os postes. O chefe da guarda do templo se uniu a eles. Mata-ratos, olhando de esguelha e com asco os trapos sujos que jaziam no solo, juntou aos postes trapos que até pouco tempo eram as vestes dos criminosos.
rejeitadas pelos carrascos. Chamou 2 deles e ordenou: sigam-me. Do poste mais próximo veio uma cançãozinha rouca e insana. Gestas, que estava pendurado nele, enlouquecera no final da 3ª hora, devido ao sofrimento e ao sol, e agora cantava algo a respeito de uvas. Porém a cabeça, coberta por um turbante, balouçava de vez em quando, e então as moscas erguiam-se, indolentes de seu rosto, para depois regressarem. Dismas, no segundo poste, sofria mais do que os outros 2, pois não fora vencido pelo torpor, balançando bastante a cabeça de forma cadenciada, ora para a direita e ora para a esquerda, até a orelha bater no ombro. Yeshua era mais feliz do que os outros 2. Já na primeira hora começara a ter desmaios. Depois caiu em torpor, com a cabeça a pender no turbante desenrolado. Assim, moscas e mutucas cobriram-lhe todo, fazendo o seu rosto sumir sob uma máscara negra movediça. Mutucas gordas instalaram-se na virilha, na barriga e nas axilas, sugando o corpo amarelo e nu. Obedecendo a um gesto do homem de capuz, um dos carrascos pegou uma lança, enquanto o outro levou um balde e uma esponja ao poste. O primeiro carrasco ergueu a lança, batendo com ela primeiro em um, depois em outro, dos braços de Yeshua, que estavam esticados e amarrados com cordas à barra transversal do poste. O corpo de costelas salientes estremeceu. O carrasco passou a ponta da lança pela barriga. E então Yeshua levantou a cabeça. As moscas levantaram o voo com um zumbido, e o rosto do pendurado, desfeito pelas picadas, com olhos inchados, ficou descoberto, um rosto irreconhecível. Despregando as pálpebras, Ha-Notzri olhou para baixo. Seus olhos habitualmente claros agora estavam turvos. Ha-Notzri, disse o carrasco. Ha-Notzri, moveu os lábios entumecidos e replicou com uma voz rouca de mediante. O que você quer? Por que veio até mim? Beba, disse o carrasco, e a esponja molhada na ponta da lança elevou-se até os lábios de Yeshua. A alegria cintilou em seus olhos. Ele grudou na esponja e começou a ingerir o líquido com avidez. Do poste vizinho ouviu-se a voz de Dismas. Injustiça! Sou tão bandido quanto ele. Dismas reteçou-se, mas não conseguiu se mover. Os anéis das cordas o atavam a barra transversal em 3 lugares. Encolheu a barriga, agarrou a ponta da barra com as unhas e, mantendo a cabeça virada para o poste de Yeshua, com o ódio a arder em seus olhos. Uma nuvem de poeira cobriu a área e escureceu fortemente. Quando a poeira baixou, o centurião gritou: silêncio no segundo poste! Dismas se calou, e Yeshua afastou-se da esponja e, tentando fazer sua voz soar afável e persuasiva, mas sem conseguir, pediu rouco ao carrasco. Dê-lhe de beber. Ficou ainda mais escuro. O nimbo já se derramara por metade do céu, precipitando-se para Jerusalém. Nuvens brancas fervilhantes propagavam-se à frente do nimbo, carregado de líquido negro e fogo. Houve um clarão e um raio bem em cima da colina. O carrasco tirou a esponja da lança. Agradeça ao magnânimo Hegemon, sussurrou solene, perfurando calmamente o coração de Yeshua. Este se sobressaltou e sussurrou: Hegemon. O sangue correu-lhe pela barriga. O maxilar inferior tremeu, convulsivo, e a cabeça pendeu. Ao segundo ribombo do trovão, o carrasco já dava de beber a Dismas e, com as mesmas palavras, louve o Hegemon, matou-o também. Gestas, privado de raciocínio, emitiu um grito assustado assim que o carrasco apareceu perto de si. Porém, quando a esponja roçou seus lábios, deu um rugido e a agarrou com os dentes. E alguns segundos depois, seu corpo também caiu quando as cordas permitiram. O homem de capuz ia nas pegadas do carrasco e do centurião, com o chefe da guarda do templo atrás de si. Parado no primeiro poste, o homem de capuz examinou o ensanguentado Yeshua com atenção, tocou a sola do pé com a sua mão branca e disse aos acompanhantes: morto. Isso se repetiu nos outros 2 postes. E depois disso, o tribuno sinalizou para o centurião e, virando-se, começou a se retirar do cume com o chefe da guarda do templo e o homem de capuz. Instaurara-se a penumbra e relâmpagos sulcavam o céu preto. Subitamente jorrou dele um fogo e o grito do centurião: desfazer cordão. Afundou-se no estrépido.
Felizes, os soldados puseram-se a correr colina abaixo, colocando os elmos, a escuridão cobrira Jerusalém. O aguaceiro desabou repentinamente, surpreendendo a centúria do meio do caminho na colina. A água despencava de forma tão terrível que, enquanto os soldados corriam para baixo, torrentes enfurecidas voavam no seu encalço. Os soldados escorregavam e caíam no barro molhado, com pressa de chegar à estrada regular, pela qual a cavalaria, que mal se enxergava sobre a cortina de água, encharcada até os ossos, encaminhava-se para Jerusalém. Alguns minutos depois, em meio ao caldo fumegante de tempestade, água e fogo, só uma pessoa restara na colina, sacudindo a faca roubada à toa. Deslizando em saliências escorregadias, agarrando o que estava à mão, arrastando-se às vezes de joelho, precipitava-se para os postes. Ora sumia em completo breu, ora era iluminado por uma luz trêmula. Chegando aos postes, já com água pelos tornozelos, livrou-se do pesado talit encharcado de chuva. Ficou só de camisa e caiu aos pés de Yeshua. Cortou as cordas das pernas, ergueu-se na barra inferior, abraçou Yeshua e liberou seus braços das amarras de cima. O corpo nu e molhado de Yeshua caiu em cima de Levi e derrubou-o por terra. Levi quis então carregá-lo nos ombros. Porém, algum pensamento o deteve. Largou no chão na água, o corpo com a cabeça caída para trás e os braços abertos, e correu com os pés resvalando na mistura barrenta para os outros postes. Cortou também as cordas destes e os 2 corpos tombaram por terra. Depois de alguns minutos, no topo da colina, restavam apenas esses 2 corpos e 3 postes vazios. A água batia e revolvia os corpos. Nem Levi, nem o corpo de Yeshua estavam mais no pico da colina nessa hora. E aqui a gente conclui o capítulo 16. Gente, então, o que a gente vê aqui no capítulo 16? Minha teoria, tá, gente? Porque aqui a gente tem meio que a continuação daquele capítulo de Pôncio Pilatos. Vocês lembram? Que teve um capítulo que o nome era Pôncio Pilatos? Então, que era mais ou menos a história ali daquele professor conversando com Berlioz e com Ivan. Então, antes do acontecido lá, todo. Então, enfim, ele conversando lá com eles, contou a história do Pôncio Pilatos. Bom, eu vejo como uma continuação aí, esse capítulo, então, né, a parte. E a gente tem aqui, então, o acontecimento ali, né, da crucificação de Jesus. Eu vejo como aquele personagem, o Hadnotzri, Jesus, e pro Mateus chamava de Yeshua, né, então ele tem vários nomes aí, né, até o momento não aparece como Jesus, mas a gente sabe que é, né, e tem ele mais 2, né, porque Barrabás foi liberado. Pôncio Pilatos falou, não, pode liberar ele que ele tá de boas, né, enfim. Então a gente tem aqui a execução, né, a coisa acontecendo ali, né. E a gente tem esse personagem que vem de capuz e tal. Quem será esse personagem de capuz, né? Será que é... Enfim. Eu acredito que lá na frente a gente vai ter mais detalhes. Então a gente conclui o capítulo 16 com essa finalização aqui, né? Com esse fechamento aqui da execução dos 3 lá, né? Na cruz. Certo? Gente, é isso. Como eu falei pra vocês, é uma história, uma narrativa pesada, né? E assim, né? E no caso, esse capítulo em especial foi bem pesado. Mas é uma narrativa que, como eu já mencionei, eu acredito que lá na frente as coisas vão se encaixar e farão mais sentido. E lembrando, gente, que é uma obra literária, só que o autor aqui, ele quis cutucar, ele quis satirizar, ele quis colocar questões importantes para a época, né? Inclusive, né, essa obra foi publicada póstumamente, né? Só depois que ele morreu que de fato foi publicada. Então, assim, ele escreveu sabendo que ia causar um burburinho, entendeu? Sabendo que ia causar um negócio aí no povo. Então, tô gostando bastante. Eu acho, como eu já falei, que as peças vão se encaixar lá na frente.
E aí as coisas que não fazem muito sentido agora, lá na frente vão fazer. Coisa de livro bem construído, né, gente? Porque imagina, tudo tá bem desenhadinho, bem certinho logo no começo, aí, né, fica muito previsível, né? É isso, eu espero que vocês estejam gostando e não esquece de deixar o seu like e de comentar aqui, tá bom? Amanhã eu volto, amanhã a gente conclui, gente, a parte 1, tá? Capítulo 17 e capítulo 18, pra gente concluir a parte 1, tá bom? Então, com você, porque amanhã a gente tá aqui de volta pra terminar a parte 1. Tô muito empolgada pra saber o que vai acontecer com essa galera toda aqui. E você, também tá? Eu tô. Conto com você então, amanhã eu volto com o Mestre e Margarida. Um beijo e até amanhã. Tchau!